Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema importante da física que se desenvolveu paralelamente aos estudos da eletricidade, que é o estudo do magnetismo. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre a história do magnetismo e sobre alguns princípios básicos desse campo da física. Então não sai daí, eu já volto. One of Einstein's great insights was that space and time are related to each other. Pessoal, a história dos fenômenos que nós chamamos hoje de magnéticos está diretamente relacionada à evolução desses objetos que nós conhecemos como ímãs. Como vocês sabem, um ímã é um objeto que possui a propriedade de atrair ou repelir outros corpos, gerando um campo magnético que possui inúmeras aplicações hoje. Veja, os ímãs não são usados só para fixação de fotos, de bilhetinhos na sua geladeira, não. Os ímãs possuem uma infinidade de aplicações tecnológicas, desde alto-falantes, de eletroímãs capazes de erguer toneladas, bússolas, dispositivos de telefones, de transformadores, de motores elétricos, geradores elétricos, dispositivos de computadores. Só para você ter uma ideia, uma única empresa brasileira, por exemplo, a Supergauss, que produz ímãs, ela produz 1.500 toneladas de ímãs por mês. Uma única empresa, dada a amplitude de aplicações que nós temos para os ímãs. Mas, do ponto de vista científico, nós poderíamos perguntar: o que são os ímãs realmente? Como eles são feitos? Por que eles se comportam dessa maneira? Como eles funcionam? Como eles surgiram? Quais são os princípios naturais envolvidos nos ímãs? E para responder essas perguntas é necessário voltar um pouquinho no tempo. Mais especificamente, é preciso voltar para uma cidade da Grécia Antiga chamada Magnésia. Exatamente. Existia uma cidade na Grécia Antiga chamada Magnésia, e que ainda existe hoje, que fica anexada a uma região da Grécia Central, uma região montanhosa chamada Tessália, que é muito famosa porque foi palco de muitos eventos da mitologia grega. Por exemplo, é essa região da Tessália que aparece no célebre poema épico Odisseia, de Homero, um dos maiores clássicos da literatura ocidental, com o nome de Aeólia, ou o reino de Aeólia, que é visitado por Ulisses no seu retorno da Guerra de Troia. Por exemplo, é nessa região da Tessália que está o famoso Monte Olimpo, mais abaixo o Oráculo de Delfos, na planície da Tessália, entre o Monte Eta e o Monte Olimpo, foi onde ocorreu a famosa guerra entre os deuses olímpicos e os titãs. None of you will leave this place. E é exatamente na Península da Magnésia que o famoso herói de Tessália chamado Jasão se lançou junto com seus argonautas, os conhecidos tripulantes do navio Argo, em busca do velocino de ouro, a lendária lã do carneiro alado Crisómalo,
que segundo a mitologia grega era feita de ouro. Então, voltando, essa região da Magnésia na Grécia Antiga era famosa por ter sido palco de eventos da mitologia. Mas não só por isso, ela era famosa também porque ela possuía rochas vulcânicas que tinham algumas propriedades estranhas, para alguns até mágicas, propriedades frequentemente atribuídas aos deuses, porque eram rochas que grudavam umas nas outras ou repeliam umas às outras, grudavam nas espadas dos soldados, nas armaduras, nos cajados dos pastores. Naturalmente, pequenas partículas, dessas rochas. Mas isso não era mitologia, era a realidade. E essas rochas receberam inclusive um nome, magnetita, que traduzindo do grego significa rocha da magnésia. E hoje nós sabemos que essa rocha era um mineral rico em óxido de ferro, que é o material magnético mais antigo conhecido pelo ser humano. Aristóteles conta que o filósofo e matemático grego Tales de Mileto chegou a viajar para a Magnésia para investigar as propriedades dessas rochas misteriosas. E foi nessa época, mais ou menos 6 séculos antes de Cristo, que começaram a surgir as primeiras teorias a respeito do comportamento dessas pedras. Não só de Tales de Mileto, mas de Empédocles, Demócrito e outros filósofos gregos. Mas foi só no século XI depois de Cristo que foram encontradas as primeiras aplicações práticas para a magnetita, para essas rochas, pelos chineses. Os chineses descobriram que uma peça de magnetita muito leve, podendo se locomover livremente, ela sempre apontava para a mesma direção, independente da posição onde você se encontrava com essa rocha. E essa descoberta levou os chineses a descobrirem, a inventarem a primeira bússola da história, revolucionando a navegação. Em 1187, o filósofo inglês Alexander Neckham foi o primeiro europeu a descrever uma bússola e o seu uso para navegação. E em 1282, o filósofo francês Pierre de Maricourt escreveu o primeiro tratado que nós podemos considerar como um tratado científico, descrevendo as propriedades dos ímãs e experimentos com ímãs. Esse tratado se chamou Epístola de Magnete, ou Carta de Magnete, porque Pierre de Maricourt escreveu na forma de uma carta para relatar as suas experiências para outras pessoas. E nessa carta, Maricourt escreveu suas conclusões a respeito dos seus experimentos com os ímãs e, resumindo as suas conclusões, em primeiro lugar, ele descreveu que uma agulha magnética aponta sempre para o Polo Norte. E ele mapeou o comportamento da agulha em torno de uma esfera magnetizada e percebeu que essa esfera magnetizada, não só essa esfera magnetizada, como qualquer ímã, tinha 2 polos claramente definidos, que em analogia com a geografia ele definiu como Polo Norte e Polo Sul. E ele formulou uma hipótese para explicar por que essa agulha magnética sempre apontava para o Polo Norte. A hipótese dele é que havia algum corpo celeste no espaço, alguma estrela, algum planeta que era magnético e por isso a agulha sempre se direcionava para aquela direção. Nessa época já haviam outras hipóteses, por exemplo, alguns acreditavam que havia uma ilha magnética na direção do Polo Norte, uma ilha desconhecida, mas que por causa das suas propriedades magnéticas, as agulhas do mundo inteiro se voltavam para ela, para aquela direção. Então pode-se dizer que Pierre de Maricourt, em 1282, escreveu o primeiro tratado científico, ou aproximadamente científico, sobre o magnetismo. Mas o tratado mais completo e influente sobre o magnetismo foi escrito mesmo na modernidade, em 1600 exatamente, por um médico inglês chamado William Gilbert, que foi médico inclusive da rainha Elizabeth I. Não essa aí, ela é velha, mas não é tão velha assim, Mas a rainha Elizabeth I tinha um médico, e esse médico era exatamente John Gilbert, que escreveu o tratado mais influente sobre o magnetismo na modernidade, chamado abreviadamente do latim
de Magnete. Nesse tratado de Magnete, Gilbert distingue, em primeiro lugar, os fenômenos elétricos dos fenômenos magnéticos. Ele mostra que os fenômenos elétricos aconteciam com uma gama de corpos muito maior, por exemplo, âmbar, vidro, lã, enquanto que os fenômenos magnéticos não. Os fenômenos magnéticos ocorriam somente com corpos feitos de magnetita, ligas de ferro. Além disso, Gilbert mostra que, na verdade, o Pierre de Maricourt não estava correto quando dizia que a agulha apontava para o Polo Norte. Ele mostra que a agulha não aponta para o Polo Norte. Ela tem um leve desvio angular, uma leve declinação, que é chamada ainda hoje de declinação magnética. Existe um certo ângulo entre o Polo Norte e o norte magnético, que eles dizem, que é para onde a agulha realmente aponta. E essa declinação magnética, esse ângulo, varia de lugar para lugar. Por exemplo, em São Paulo é 23 graus, mas varia entre 20 a 30 graus. Então, William Gilbert descobriu então e escreveu nesse Tratado de Magnete essa correção dos estudos do Pierre de Maricourt. Mas a principal contribuição de Gilbert para o estudo do magnetismo foi na sua hipótese de que, na verdade, a agulha apontava para essa direção, para esse norte magnético, por causa não de uma estrela magnética, de um planeta magnético, nem por causa de uma ilha magnética que havia no planeta Terra, mas por causa do próprio planeta Terra, que se comportava como um grande ímã. O planeta Terra era um ímã. E por isso a agulha se direcionava para aquela posição, que era onde estava o polo magnético do planeta. Ele criou a famosa terela, que era uma esfera magnética que procurava reproduzir o planeta Terra. E ele mostrava que se houvesse um corpo magnético na forma do planeta Terra, conhecendo a inclinação, os polos desse planeta, você poderia mostrar perfeitamente por que a agulha se direcionava sempre para aquela direção, inclusive as declinações magnéticas locais de cada local do planeta Terra. E aí, junto com essa teoria magnética de Gilbert, ele defendeu também a hipótese copernicana, por exemplo, que para sustentar tudo isso, ele tinha que argumentar que a Terra girava em um determinado ângulo. E surgiram, inclusive, hipóteses astronômicas importantes, por exemplo, que a Lua, Gilbert imaginou, a própria Lua girava em torno da Terra por causa dessa atração magnética. Da mesma forma que um ímã atraía outros corpos, a Terra, sendo um grande ímã, atraía a Lua, que deveria ter a mesma propriedade magnética da Terra. E por isso ela girava em torno da Terra. E o próprio Sol deveria ser um corpo magnético também, como a Terra, e por isso os planetas giravam em torno do Sol. Então veja que do livro de Gilbert, ele falava sobre magnetismo, mas ele foi ampliando isso e fazendo hipóteses, inclusive astronômicas, para explicar o movimento dos planetas. Essas hipóteses, por exemplo, foram adotadas pelo astrônomo alemão Johannes Kepler, que também acreditava que os planetas giravam em torno do Sol devido a uma atração magnética que o Sol exercia sobre os planetas. Então esse tratado de Magnete de 1600 de William Gilbert foi praticamente um marco no estudo do magnetismo e norteou praticamente todas as pesquisas posteriores desse campo. Agora, fazendo um resumo do restante da história do magnetismo, em 1600 William Gilbert escreveu De Magnete, em 1609, por exemplo, Kepler escreveu Astronomia Nova, onde ele colocou essa hipótese magnética da atração dos planetas do Sol. Em 1644, Descartes escreveu Princípios de Filosofia, tentando explicar esses efeitos magnéticos em termos de um fluido. Vocês lembram bem dessa história, porque a eletricidade também se tentou explicar a eletricidade com base numa teoria de que existia um fluido elétrico, também existia essa teoria que existia um fluido magnético. Então Descartes tentou explicar o magnetismo dessa forma, inclusive vários desenhos ilustrando como funcionava o fluido elétrico, criando uma espécie de um campo que hoje nós chamamos de campo magnético. Em 1750, um cientista inglês chamado John Michell sugeriu uma matematização para os fenômenos magnéticos também,
Lembra que em 1750 era a época também que estava acontecendo aqueles estudos sobre a eletricidade, né? Esses estudos do magnetismo aconteciam paralelamente, também queriam matematizar a eletricidade, que só aconteceu em 1785, mas no caso do magnetismo surgiu já em 1750 essa hipótese de que a força, a atração magnética era inversamente proporcional ao quadrado da distância, também com a força gravitacional. Eles sempre comparavam com a força gravitacional de Newton, eles achavam que essas forças estavam todas interrelacionadas. Então surgiu essa hipótese, embora não se conseguiu provar nesse momento, em 1750. Em 1785, Coulomb, que você já conhece, né? Charles Augustin de Coulomb, outro francês também, fez uma contribuição mostrando que não havia polos, os polos magnéticos não podiam ser separados, eram inseparáveis. Mas foi somente em 1820 que se conseguiu mesmo fazer a matematização do magnetismo, com algumas experiências realizadas por Ørsted, que depois eu vou comentar mais sobre ele, Ampère, Biot e Savart. Depois eu dou mais detalhes a respeito dessa matematização do magnetismo. Mas vamos seguir com a história aqui. Em 1824, o físico francês Simeon Poisson cunhou o conceito de campo magnético pela primeira vez e explicou esse campo magnético no ímã, como era formado na magnetita, nos corpos magnéticos, por um modelo que entendia esses corpos formados por dipolos magnéticos, que também mais à frente a gente comenta. Era uma espécie de pequeníssimos ímãs. Os ímãs eram formados por partículas que eram pequeníssimos ímãs que tinham dois polos também inseparáveis. E no mesmo ano, em 1824, William Sturgeon criou o primeiro ímã artificial, o que nós chamamos hoje de eletroímã. Um ímã que ele criou na época capaz de levantar um peso de 4 quilos. O que era uma coisa nunca vista na época, porque as magnetitas, os pequenos ímãs ali, levantavam coisas muito leves. E ele, criando esse eletroímã, conseguiu levantar 4 quilos. E isso praticamente revolucionou também a tecnologia da época. E fazendo uma analogia com a eletricidade, que a gente já comentou um pouco sobre a história da eletricidade, com a invenção do eletroímã, o ser humano aprendia a dominar esse outro fenômeno da natureza, o magnetismo. O ser humano foi, nesse momento, capaz de criar a sua própria magnetita, e muito mais poderosa do que a magnetita natural. A mitologia, naquele momento, estava se tornando ciência. O ser humano, a exemplo também do que havia acontecido com a eletricidade, tornou-se capaz de controlar o magnetismo, um poder criado, reservado somente até então aos deuses olímpicos. Veja, eu não tenho como não achar essa história, no mínimo, muito interessante e curiosa. Porque se você se lembra da mitologia grega, os humanos na mitologia não eram nada. Eram apenas um joguete na mão dos deuses que se divertiam à custa dos seus dramas e tragédias. Hesíodo, o famoso compilador da mitologia grega, conta que quando Prometeus, o famoso titã da mitologia, se revolta contra os deuses olímpicos, ele rouba o fogo sagrado de Héstia, o fogo dos deuses, que na mitologia possuía ali a sabedoria e o conhecimento dos deuses. Prometeus rouba esse fogo sagrado e entrega aos mortais, aos seres humanos. E veja, Zeus ficou tão irado com esse ato de Prometeus, temendo que os mortais ficassem tão poderosos quanto os deuses, que puniu Prometeus, o amarrando numa rocha por 30.000 anos, onde uma águia comia o seu fígado todos os dias e ele voltava a se regenerar, e isso se repetia uma punição de 30.000 anos. E aí você pensa, isso é só uma história, isso é só uma lenda, é só mitologia.
Mas quando você olha para essa história do fogo dos deuses que foi roubado e entregue aos seres humanos e eles adquiriram esse conhecimento dos deuses, essa sabedoria dos deuses, e percebe o que o conhecimento do ser humano alcançou e onde o levou, por exemplo, adquirindo inclusive a capacidade de controlar a eletricidade e o magnetismo, algo antes impensado e só reservado aos deuses, você fica, no mínimo, um pouco pensativo. Isso te deixa um pouco pensativo e te leva a pensar no fim dessa história da mitologia grega. Zeus, como consequência pelo ato de Prometeus, enviou Pandora, a primeira mulher, para viver com os seres humanos, como um suposto presente. E junto com Pandora foi uma caixa que não deveria ser aberta, mas que Zeus mandou exatamente porque sabia que iria ser aberta. E no momento que a caixa de Pandora é aberta, todos os males, sofrimentos, guerras, tristezas saem dessa caixa e invadem a humanidade. Ou seja, o ser humano conseguiu roubar o fogo sagrado do conhecimento dos deuses, mas não sem uma consequência. Todos os males, a tristeza, a guerra, o sofrimento, a doença invadiu o mundo humano também. Assim como na mitologia judaico-cristã que a gente comentou, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem não deveria comer, porque só cabia a Deus esse conhecimento, trouxe uma série de consequências terríveis para a humanidade quando o ser humano comeu. Também na mitologia grega, esse conhecimento dos deuses confere aos seres humanos poderes extraordinários, mas também consequências terríveis. É só uma história? É só um mito? Sinceramente, não sei. Mas isso é para quem gosta da parte de filosofia. Para os nossos propósitos aqui, você deve lembrar só de alguns pontos. Em primeiro lugar, a palavra magnetita vem de uma região da Grécia Antiga chamada Magnésia, que foi palco de vários eventos da mitologia grega. Em segundo lugar, a primeira aplicação prática que se tem notícia do uso da magnetita foi na construção da bússola pelos chineses. Em terceiro lugar, o primeiro tratado científico foi a Carta de Magnete, de Pierre de Maricourt, e o principal tratado científico foi de William Gilbert em 1600, de Magnete, que estabeleceu a diferença entre eletricidade e magnetismo, que os ímãs têm dois polos, polo norte e polo sul, e a explicação para o comportamento da bússola, da agulha magnética sempre se direcionar para uma única direção, porque a própria Terra é um ímã, um grande ímã. E em quarto lugar, que em 1824, o ser humano dominou o magnetismo, inventou o primeiro eletroímã da história, com William Sturgeon. Então por hoje é só, pessoal. Aguardo vocês nas próximas aulas, onde a gente vai entrar em alguns princípios mais específicos do magnetismo. Um abraço. Fui. One of Einstein's great insights was that space and time are related to